a arrepiante tese de Hannah Arendt sobre o mal. Este artigo foi escrito por Lawrence Reed, traduzido e publicado pelo Instituto Rothbard e narrado por Rafael Oliveira. 9 meses depois que o criminoso de guerra nazista Adolf Eichmann foi enforcado em Israel, um comentário controverso, mas ponderado, sobre o seu julgamento apareceu no The New Yorker. A reação do público surpreendeu a autora, a famosa teórica política e sobrevivente do Holocausto, Hannah Arendt. Era fevereiro de 1963. Arendt, que esteve presente no julgamento de Eichmann e o descreveu como, aspas, terrivelmente e assustadoramente normal, fecha aspas, pegou o mundo de surpresa. Sua frase, aspas, a banalidade do mal, fecha aspas, entrou no léxico das ciências sociais, provavelmente para sempre. Foi dado como certo que Eichmann, apesar de sua fala mansa e comportamento avuncular, deveria ser um monstro de proporções épicas para desempenhar um papel tão importante em um dos maiores crimes do século XX. Aspas, eu estava apenas cumprindo ordens, fecha aspas. Ele alegou no estilo imparcial e prático de um burocrata típico. O mundo achou sua performance um show diabolicamente enganoso, mas Hannah Arendt concluiu que Eichmann era de fato um funcionário público bastante comum e irrefletido. Que insensível! Uma traição de seu próprio povo judeu. Como uma pessoa pensativa pode avaliar Eichmann com tanta arrogância? Os críticos de Arendt a criticaram impiedosamente com tais acusações, mas não a entenderam. Ela não tolerou ou desculpou a cumplicidade de Eichmann no Holocausto. Ela mesma testemunhou os horrores do nacionalsocialismo em primeira mão, tendo escapado da Alemanha em 1933, após um curto período de uma prisão na Gestapo por, aspas, propaganda anti-Estado, fecha aspas. Ela não afirmou que Eichmann era inocente, apenas que os crimes pelos quais ele era culpado não exigiam um monstro para cometê-los. Quantas vezes você notou pessoas se comportando de maneira antissocial por causa de uma esperança de ser aceito, um desejo de evitar um isolamento como um indivíduo recalcitrante e inconformista? Você já viu alguém fazendo mal porque todo mundo estava fazendo isso? O fato de todos nós termos observado essas coisas e que qualquer um dos culpados poderia facilmente, nas circunstâncias certas, se tornar um Adolf Eichmann é uma constatação assustadora. Como Arendt explicou, aspas, ir junto com o resto e querer dizer nós foi o bastante para possibilitar o maior de todos os crimes. Fecha aspas. Eichmann era uma pessoa sociável, superficial e ignorante, alguém cujos pensamentos nunca aventuraram além de como se tornar uma engrenagem na grande e histórica máquina nazista. Em certo sentido, ele era uma ferramenta do mal mais do que o próprio mal. Comentando a tese da banalidade do mal de Arendt, o filósofo Thomas White escreve, aspas, Eichmann nos lembra o protagonista do romance O Estranho, de 1942, de Albert Camus, que mata um homem casual aleatoriamente, mas depois não sente remorso. Não havia nenhuma intenção específica ou motivo maligno óbvio. A ação apenas aconteceu. Fecha aspas. Talvez Hannah Arendt tenha subestimado Eichmann. Afinal, ele tentou esconder provas e encobrir seus rastros muito antes de os israelenses o prenderem na Argentina em 1960. Fatos que sugerem que ele realmente compreendia a gravidade de seus crimes. É inegável, no entanto, que pessoas comuns são capazes de crimes horríveis quando possuem o poder ou o desejo de cometê-los, especialmente se isso ajuda a se encaixar com a gangue que já os cometem. A grande lição de sua tese, eu acho, é esta. Se o mal aparecer, não espere que seja estúpido o suficiente para se anunciar como tal. É muito mais provável que se pareça com seu tio favorito ou sua doce avó. Ele só pode se esconder em chavões grandiloquentes como, aspas, igualdade, justiça social e bem comum, fecha aspas. Pode até ser um membro proeminente do parlamento ou do congresso. Sugeri em um ensaio recente que Maximilien Robespierre e Louis-Antoine de Saint-Just eram ervilhas na mesma vagem de Eichmann, pessoas comuns que cometeram atos extraordinariamente hediondos. Hannah Arendt é reconhecida como uma das principais pensadoras políticas do século XX. Ela foi muito prolífica, e seus livros ainda são best-sellers quase meio século após sua morte.
Ela também permanece eminentemente citável, com frases tão incisivas como, aspas, as questões políticas são sérias demais para serem deixadas para os políticos. O revolucionário mais radical se tornará um conservador no dia seguinte à revolução. E a triste verdade da questão é que a maior parte do mal é feita por pessoas que nunca decidiram ser ou fazer o mal ou o bem. Fecha aspas. Alguns amigos de esquerda de Arendt engoliram o mito de que Hitler e Stalin ocupavam extremos opostos do espectro político. Ela sabia que não. Ambos eram coletivistas malignos e inimigos do indivíduo. Aspas. Hitler nunca teve a intenção de defender o Ocidente contra o bolchevismo. Fecha aspas. Ela escreveu em seu livro de 1951, The Origins of Totalitarianism. Aspas. Mas sempre esteve pronto para se juntar aos vermelhos para a destruição do Ocidente, mesmo no meio da luta contra a Rússia soviética. Fecha aspas. Para apreciar Hannah Arendt mais plenamente, ofereço aqui algumas amostras adicionais de seus escritos. Aspas. No momento em que não temos mais imprensa livre, tudo pode acontecer, o que torna possível que uma ditadura totalitária ou qualquer outra ditadura governe é que as pessoas não são informadas. Como você pode ter uma opinião se você não está informado? Se todo mundo sempre mente para você, a consequência não é que você acredite nas mentiras, mas sim que ninguém mais acredite em nada. Isso porque as mentiras, por sua própria natureza, precisam ser mudadas, e um governo mentiroso precisa reescrever constantemente sua própria história. Do lado receptor, você recebe não apenas uma mentira que você poderia continuar acreditando pelo resto de seus dias, mas você recebe um grande número de mentiras, dependendo de como os ventos políticos sopram. E um povo que não pode mais acreditar em nada não pode se decidir. Ele é privado não apenas de sua capacidade de agir, mas também de sua capacidade de pensar e de julgar. E com essas pessoas você pode fazer o que quiser. O sujeito ideal do governo totalitário não é o nazista ou o comunista, mas as pessoas para quem a distinção entre fato e ficção, isto é, a realidade da experiência, e a distinção entre verdadeiro e falso, isto é, os padrões de pensamento, não existem mais. A essência do governo totalitário, e talvez a natureza de toda a burocracia, é transformar os homens em funcionários e meras engrenagens da máquina administrativa, e assim, desumanizá-los. O problema com Eichmann era precisamente que muitos eram como ele, e que muitos não eram nem pervertidos nem sádicos, que eram, e ainda são, terrivelmente e assustadoramente normais. Do ponto de vista de nossas instituições legais e de nossos padrões morais de julgamento, essa normalidade era muito mais aterrorizante do que todas as atrocidades juntas, pois implica, como havia sido dito repetidamente em Nuremberg pelos réus e seus advogados, que esse novo tipo de criminoso, que na verdade é hostis generis humani, comete seus crimes em circunstâncias que tornam quase impossível para ele saber ou sentir que está fazendo algo errado. O totalitarismo começa no desprezo pelo que você tem. O segundo passo é a noção. As coisas devem mudar, não importa como. Qualquer coisa é melhor do que o que temos. Os governantes totalitários organizam esse tipo de sentimento de massa, e ao organizá-lo, o articulam e, ao articulá-lo, fazem com que as pessoas o amem de alguma forma. Elas foram informadas antes, não matarás, e elas não matarão. Agora elas são informadas, tu deves matar. E embora achem que é muito difícil matar, elas o fazem porque agora faz parte do código de comportamento. O argumento de que não podemos julgar se não estivéssemos presentes e nos envolvêssemos parece convencer a todos em todos os lugares, embora pareça óbvio que, se fosse verdade, nem a administração da justiça nem a escrita da história seriam possíveis. Fecha aspas. O link para este artigo está na descrição. Obrigado.